ji shu joro ji idang guru rana dadami adayami. Tatari, Adashida Chukwesewa, Jingyi, Namjuanda, Lujuzo, Peke Chunji Shache, that took to the Chigori. Tatari de Nala Nayam Daji Magujitane, Nabashlo Tungi Omari. And that Tagetane, Dosan, Lujuzo, Nekishach. 도시 들여다 가지고 도시 뒤에 다시 농소들이 된대지 쉬야체 인터넷 쇼데 조준이 쉬야지 디오샤도 전다들이 말한조다 뷰리 차대 요래 애니 히말라야 지구네 패지 미지리 유기리 간다 말아서 되지 애니 내는 유다 왔을 때기 세계 성장감 애니 야사다 총서견 배서대 아니 총서견체 제 이내 가라가라서 배버려야 뷰이 소민도 뭐지 럽치부 통기 최저 성사가면 ninguém 개일을 뺏는 매버체 야랑 야초 중공 서버 세들이 이제 야가기 아니 이양도 세지 예대be 이기대 베시제 아니 간조 페베 다 이기디 또 세지 거래 되네 주제 지소도제 페베 거도리야 아니 간조 puis os ensinamentos que nós vamos receber hoje é de Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa foi um grande compositor e no tempo da nossa no oitavo século, quando Tristan da Cunha foi convidado, convidou o Abate Shantarakshita no Tibete, e ele mesmo solicitou que deveríamos transcrever todos os textos desses mestres na língua tibetana, desde que nós tibetanos havíamos a própria língua. Então, depois que o rei Tristan da Cunha convidou, no século VIII, convidou o Abate Shantarakshita no Tibete, então nós temos a tradição de Nalanda e muitos desses escritos todos esses escritos são traduzidos em Tibete, e nós temos todos os volumes de Kangyu e Tengyu. O Kangyu significa as palavras de Buda e Tengyu são os comentários sobre os ensinamentos de Buda, feita pelos grandes mestres, principalmente da Universidade de Nalanda. Então, devido a essas traduções na língua tibetana, nós somos capazes de estudar os ensinamentos de Buda na nossa própria língua.
Então, por causa dessa possibilidade de estudarmos a língua em nossa própria língua, nós tivemos muitos mestres grandiosos, eruditos, tipo Sakapandita, Lama Tsongkhapa, e entre outros. Esses eruditos são mestres tibetanos que estudou a própria língua, os ensinamentos de Buda na própria língua tibetana. E a respeito de estudar os ensinamentos de Buda por meio da lógica, é uma tradição que é preservada hoje em dia, somente no Tibete. E na China, eles não desenvolveram essa possibilidade de estudar os ensinamentos de Buda por meio da lógica. E esses ensinamentos por meio da lógica, esses outros países, por exemplo, como Burma, Sri Lanka, outros países asiáticos, que seguem a tradição Pali. E eles não têm essa tradição, de estudar o ensinamento de Buda por meio da lógica. Em geral, eu brinco com eles, falando que, visto que vocês não têm o hábito de estudar os ensinamentos de Buda por meio da lógica, quando chegam aos pontos muito difíceis, vocês não são capazes de responder. É como uma pessoa que não tem dente, que quando pega uma coisa muito dura para comer, não é capaz de mastigar, porque não tem dentes. Então, vocês são parecer com uma pessoa que não tem dente, porque quando vocês não estudaram essas partes difíceis por meio da lógica, então não tem as respostas adaptadas para responder quando as perguntas difíceis são postas a vocês. Mas nós tibetanos temos a tradição de estudar esse ensinamento de Buda por meio da lógica, e que é uma tradição, a tradição sânscrita, que provém da Universidade de Nalanda. E pelo fato que nós somos capazes, pelo fato que nós temos capacidade de dialogar com cientistas modernos, é justo porque nós temos esse hábito de estudar o budismo por meio da lógica. E esses ensinamentos que nós preservamos veio desde os tempos de Trikson Detsen, quando ele convidou o Abate Shantarakshita no Tibete, que disseminou esses estudos da Universidade de Nalanda por meio da lógica. Então, devido a essa confiança que nós temos em de estudar por meio da lógica, dialogar e reconhecer os ensinamentos, que é certo ou errado, nós temos confiança, nós podemos dialogar com cientistas. E principalmente no campo da psicologia budista, que se trata das emoções, que é o lorig, a mente e cognição, inteligência cognitiva ou inteligência. Então, nós tibetanos, seguimos o treinamento lógico por meio da filosofia madhyamika, do caminho do meio. Nós tibetanos, desde o tempo do Dharma King, do rei do Dharma, nós temos essa língua tibetana que é sofisticada e os ensinamentos budistas. Que é imbuída da lógica e da epistemologia ou cognição, o estudo da cognição válida.
E quando nós chegamos no exílio aqui na Índia, eu solicitei ao Pandita Nehru, solicitei a ele e disse a ele que era importante que as nossas crianças tibetanas tivessem as próprias escolas onde eles pudessem continuar estudando a língua tibetana. E ele atendeu o meu pedido e nós criamos várias escolas aqui na Índia onde as crianças tibetanas podem estudar a língua tibetana e, além disso, nós estabelecemos os monastérios, as instituições monásticas, onde eles podem continuar a estudar os ensinamentos budistas do Buda propriamente. Eu também solicitei. No início, quando nós chegamos, esses monges, os monges, principalmente os que vieram do Tibete, não tinham muito tempo de estudar a filosofia e eles trabalhavam em construções de estradas e assim por diante. E uma vez eu fui na Chamba, um distrito de Chamba, e nós tivemos, eu os visitei e nós tivemos os debates no meio da estrada. E eles não estavam vestindo roupa de monges, e estavam vestindo roupas de pessoas leigas. E nós debatemos em meio à estrada, em meio à construção. E naquele momento nós estávamos em um momento crítico, porque nós tínhamos todos esses monges que ainda não tinham um próprio lugar para continuar os seus estudos, mas depois nós conseguimos com dificuldade de fundar essas instituições monásticas onde eles puderam continuar os seus estudos e dar a dar possibilidade para outros monges empreender esses estudos. E nós fizemos o possível para preservar e promover a nossa religião, a nossa filosofia e a nossa cultura tibetana. Além disso, antigamente só era focado em estudar a doutrina budista, mas depois com os meus contatos com os cientistas budistas, eu disse às instituições monásticas que eles também deveriam incluir nos seus currículos o estudo da ciência. E eu sempre digo a eles que nós, hoje em dia, devemos ser budista do século XXI e não como antigamente. E tem umas décadas que eu comecei o meu diálogo com os cientistas modernos. E nós demos uma contribuição para esses cientistas modernos, principalmente no lado da mente. E da parte nossa, mesmo que nós também aprendemos muitas coisas com eles, com esse cientista moderno, mesmo que não foi uma coisa muito profunda, mas nós aprendemos muito com eles. Então nós podemos continuar a ter um diálogo que é benéfico para ambos. E hoje nós vamos estudar um escrito de Lama Tsongkhapa que chama Destino Realizado, que é um conselho ou onde o Lama Tsongkhapa expõe as suas próprias realizações por meio que ele conseguiu haver devido ao seu treinamento espiritual.
Om, que possamos ter felicidade e excelência, os olhos para que o mundo veja os reinos superiores da liberação e a eliminação, lugar de descanso para aqueles cansados de vagar pelos caminhos, samsáricos e etc. Todos nós seres sencientes, desde dos seres humanos até os insetos, nenhum de nós queremos o sofrimento e todos nós queremos a felicidade. Isso é uma coisa óbvia que é imbuída em todos nós. Mas nós, como seres humanos, nós temos esse cérebro maravilhoso que nós possamos pensar propriamente, enquanto os animais não têm esse cérebro humano maravilhoso. Então, eles não são capazes de pensar no que é mais conducivo para eles, e no que eles devem adotar e no que eles devem abandonar. Sobre uma meditação unifocada e a meditação analítica, esses dois tipos de meditação, que é chamada Vipassana, do ponto de vista budista tibetano, já existia na Índia desde os ensinamentos, desde Buda. E Buda mesmo, ele disse aos seus seguidores que monges assim, e eruditos, assim como os ourives examinam o ouro, queimando, cortando, raspando, assim vocês devem examinar minhas palavras e aceitem-as somente depois de investigá-las completamente e não apenas por respeito a mim. Isso é uma afirmação maravilhosa do Buda e que existe na tradição budista. É claro que eu respeito todas as tradições religiosas, mas a respeito de investigar propriamente o conselho de investigar propriamente os próprios ensinamentos, isso eu só encontrei até hoje nos ensinamentos que foi dito. Eu vi que isso só foi dito até hoje pelo Buda. E os mestres como Nagarjuna e Chandragishti, Nagarjuna, que pertenciam todos à Universidade de Nalanda, eles foram mestres eruditos maravilhosos, porque eles usaram as suas próprias inteligências para examinar, dissecar propriamente os ensinamentos de Buda, os ensinamentos de Buda, principalmente os escritos sobre o caminho do meio, onde ele por exemplo, na sabedoria fundamental de Nagarjuna, eles dizem, por exemplo, que mestres como Dignaga e Vasubandhu, eles abandonaram, isso principalmente no capítulo 11, eles falam que os mestres como Vasubandhu, ele abandonaram a visão de Nagarjuna. Assustado pela variação oceânica do intelecto de Nagarjuna, alguns se mantêm distanciados deste maravilhosa tradição. Mas agora, umedecido pelo orvalho noturno, esses versos se abriram como botões de lótus e as esperanças de Chandragishti foram satisfeitas. Devido à habituação passada, alguns perceberam a profundidade assustadora dessas realidades aqui explicada. Já outros, esse outro é referido a mestre como Dignaga e Vasubandhu e assim por diante. Mesmo sendo eruditos, não entenderam essa percepção. Portanto, vendo os ensinamentos de outras tradições que afirmam que existe
uma entidade intrínseca, abandone a inclinação pelos tratados de trás tradições e a contente apenas com esta. Então, por essa visão que nós temos de analisar profundamente todos os ensinamentos, então nós podemos dialogar com o cientista. O segundo verso como foi ensinado por Buda, o regozijo pelas virtudes é a maneira mais sublime para acumular um estoque de méritos e sabedoria, sem muito esforço, particularmente em relação a qualquer virtude que você acumulou no passado. Sem arrogância, você desenvolve uma grande alegria em suas virtudes anteriores, disse que essas virtudes aumentarão de forma ainda maior. Lama Tsongkhapa foi uma pessoa que ele também, a parte do seu tratamento, a um certo ponto da sua vida, ele se tornou um monge ordenado e ele entrou no monastério e estudou nas instituições monásticas no Tibete e depois, por sua prática intensa, ele... Uma vez, durante um retiro, Manjushri apareceu para ele e disse que somente os seus estudos não vão te ajudar. Você tem que meditar, você tem que ir para o retiro, mais retiro. E quando ele decidiu ir para o eremitágio, e ele escolheu alguns 8 discípulos que eram chamados discípulos puros e naquele tempo muitos outros eruditos o criticaram Lama Tsongkhapa e disse que não era para ele ir não era para se retirar e deixar de ensinar. Porque isso, se ele deixar de ensinar os outros discípulos, isso não vai ser benéfico para os outros discípulos. Então, Manjushri de novo apareceu para Lama Tsongkhapa e disse, eu sei o que é melhor para você. Lama Tsongkhapa tinha uma comunicação direta com Manjushri. Não, quem teve uma visão de Manjushri foi Lama Umapa, não Lama Tsongkhapa. E Lama Umapa recebeu essa mensagem de Manjushri para... deu essa mensagem para Lama Umapa, para Lama Tsongkhapa, aos 30 anos. E uma vez Lama Umapa teve uma visão de Manjushri e depois disso ele adotou suas práticas relacionadas a Manjushri e eventualmente expressou a presença constante de Manjushri. E Manjushri enviou essa mensagem por Lama Tsongkhapa, por Lama Umapa para Lama Tsongkhapa. E Lama Tsongkhapa ele decidiu e foi para o retiro. E uma noite, Lama Tsongkhapa sonhou que estava, durante o retiro, uma noite, Lama Tsongkhapa sonhou que estava presente em uma reunião de famosos mestres indianos discutindo a sutileza do ponto de vista do caminho do meio. E um deles, desse famoso mestre de pele escura, e que Lama Tsongkhapa reconheceu no sonho como Buddha Palita, levantou e, segurando um volume de texto em suas mãos, aproximou-se de Lama Tsongkhapa e abençoou. Ele bateu com esse livro na cabeça dele. E Lama Tsongkhapa, quando ele acordou, Lama Tsongkhapa compreendeu profundamente a visão da vaziedade. E nesse escrito aqui de Lama Tsongkhapa, ele falou que quais foram os procedimentos que ele seguiu para haver as suas realizações, tipo, no primeiro ele
E por isso que ele acha que ele vai falar das suas realizações, porque é muito benéfico para muitos. Para realizar os ensinamentos da declaração do vitorioso, e também porque eu vejo muito outros benefícios, seria bem fomentar esse tipo de regozijo. Então, Lama Tsongkhapa disse que, porque ele viu o benefício que ele faria em falar das suas próprias realizações, ele vai expor as etapas que ele fez. No início, procurei um extenso aprendizado, no meio, todos os ensinamentos surgiram em mim como instruções, e no final, pratiquei durante o dia e noite. Tudo isso eu dediquei para o florescimento dos ensinamentos. O primeiro capítulo fala de como ele procurou aprendizado extenso, até que quando os obscurecimentos sobre os pontos a serem adotados ou rejeitados não foi dissipado pela lâmpada da aprendizagem perfeita e o caminho permanecer ignorado, é impossível falar de entrar na cidade suprema da liberação ou alcançar a liberação. No sexto capítulo Sua Santidade está recitando uns versos entrando no caminho do meio. É como o rei do cisne que se eleva à frente de outros cisnes realizados, expandindo suas duas amplas asas brancas da convencionalidade e vitalidade. Impulsionado pelos poderosos ventos da virtude, o Bodhisattva cruza para a margem suprema do oceano das qualidades do conquistador. Então, Lama Tsongkhapa disse que ele também espera alcançar, por meio desses estudos intensos, ele espera cruzar essa margem suprema do oceano até as qualidades do conquistador. Portanto, não contente com o entendimento parcial dos tratados do invencível. Ok. Ele já leu o verso 4 e o 5. Especialmente para uma pessoa ordinária, a única maneira de constatar a realidade última dos fenômenos são os tratados sobre os raciocínios válidos. Portanto, com muito esforço, estudei rapidamente esses pontos difíceis. Apesar do grande esforço que dediquei à aprendizagem dos tratados do Sutra e Tantra e praticar e expor seus significados profundos, descobri que seu próprio conhecimento não havia avançado muito, além do que aquele de alguém que não havia aprendido nada e não sabia absolutamente nada. Portanto, estudei minuciosamente todos os pontos difíceis e aprendi a visão correta, confiando particularmente nos tratados de Nagarjuna, onde se encontra o raciocínio sutil da dialética que diferencia o profundo. Assim, as minhas dúvidas foram completamente dissipadas. Sua Santidade diz aqui que ele comenta o verso 4, portanto, não contente com o entendimento dos tratados do Invencível Senhor do Dharma, ele disse que ele ou ela, aquele que estuda o Dharma, não se deve contentar só de um conhecimento parcial, mas devemos investigar propriamente em uma maneira correta os ensinamentos deixados por Buda. E se nós estudamos corretamente os ensinamentos de Lama Tsongkhapa, nós podemos compreender o quanto ele estudou e se esforçou em aprender corretamente os estudos filosóficos.
sabdu nyamso lenda mawana kangya malo jian mishibe dawe sule ringdo maso war tone labar luju shunluji samun jebe chawe riglam ne yanda dawa jebe nekula lebar jangde tesum chebar ches. Oda perlame sungi saro eni gypsi sada ngarazu lamrim nalole mi yagoda. Então ele diz que todos os, assim como os 6 ornamentos, os 2 supremos, que são Nagarjuna, ele estudou todos esses escritos profundamente, de Nagarjuna, Aradeva, Asanga, Vasbandhu, Dignagna e Dharmakirti. E a respeito do caminho gradual à iluminação, se você só segue esses ensinamentos como uma fé cega e falando, eu estou seguindo esse caminho gradual porque o meu mestre disse assim, isso não vai ser muito conducível para você. Nós devemos estudar e compreender cada palavra do que está escrito no texto, principalmente do caminho gradual à iluminação. 싸워들지 어디 다들 참아줄 거디 다들 É claro que eu estudo os ensinamentos de Vasbandhu e Asanga e assim por diante, mas quando chega alguns pontos que eu não concordo, eu digo para mim mesmo, não, isso não está correto. Ele está, Sua Santidade está lendo no texto, ele já leu o verso 6 também. Ele 6. Portanto, minuciosamente eu estou 담자상도 세버 렉톤에 상어지유 레버 주보다 봉상 기슈 삼대 치모서 저규를 숨지도 제작이 유든나도 정도 집을세 춘주상신 되면 내나다 거진쇼 지수개배들 유든이버 죄배 규놈기 소르교바 남남은장기 귤로 장배 죄배 규기쇼 강인 대야 레버 Portanto, os diminucionamentos, todos os pontos essenciais e aprendi a visão correta de Nagarjuna, ele já leu isso, para viajar rumo à iluminação perfeita, existem 2 veículos amplamente conhecidos, assim como o Sol e a Lua. O veículo Vajra profundo e o veículo da perfeição é o verso número 7. E depois o verso 9, na segunda classe do Tantra, o Tantra já leu o verso 8 e o verso 9, o verso 10. Na segunda classe do Tantra, o Tantra da ação também é o verso 9, o verso 10. Dentro da terceira classe do Tantra, o Yoga Tantra, estudei os principais Tantra, o Tantra glorioso do compêndio da realidade e os Tantras comentários e o Vajra Pináculo. Ao treinar nos textos acima, experimentei o regozijo beato do Tantra do Yoga, refletindo sobre isso como o meu destino foi bem realizado. Muito obrigado ao nobre Senhor do Tesouro. Dentro da quarta classe de Tantra, o yoga superior é insuperável, eu estudei o que é amplamente conhecido entre os sábios indianos, como o Sol e a Lua, o Tantra Pai, Shri Guhya Samadhya, e o Tantra Mãe, Vajra Chakra Samvajaruka, bem como os seus Tantras Raiz e comentários. Estudei também a luz imaculada que ilumina o Tantra de Kalachakra, que é uma grande tradição que difere na exposição dos outros Tantras. Refletindo sobre isso, como o meu destino foi bem realizado. Muito obrigado. Ó nobre Senhor, tesouro de
sabedoria. Durante o tempo de Lama Tsongkhapa já existia as instituições de Kagyu, Nyingma e Sakya. E Lama Tsongkhapa também, é dito que Lama Tsongkhapa também estudou todos os escritos dessas outras tradições. O verso 12... Em seguida, esforcei-me para reunir todos os fatores conducentes. Então, durante muito tempo, com inabalável fé em Manjushri, o Ser Supremo, que elimina a escuridão mental do discípulo, fiz fervorosas súplicas para que todas as escrituras surgissem dentro de mim com instrução espiritual. Esforçando-me assim, fui capaz de definir de forma imaculada a infabilidade do caminho gradual à iluminação transmitido por Nagarjuna e Asanga, consequentemente o supremo texto da sabedoria transcendente sobre o profundo surgiu em mim como instruções espirituais. Refletindo sobre isso, como o meu destino foi bem realizado. A respeito dos ensinamentos contidos na tradição Pali, tem aqueles ensinamentos que foi ministrado no primeiro giro da roda do Dharma pelo Buda, mas, como eu já disse anteriormente, sobre o estudo da lógica, existe somente na tradição Pali. No Sutra da Perfeição da Sabedoria, existe dois tipos de ensinamentos, os ensinamentos explícitos e aqueles ensinamentos implícitos. Sobre os ensinamentos implícitos, existe uma afirmação que diz que, tendo confiança e coragem nos sutras da perfeição, isso indica, essa afirmação indica a prática da bodhicitta. E sobre os ensinamentos sobre a vasidade, faz parte dos ensinamentos explícitos, e esses ensinamentos explícitos referente à vasidade muito bem, tem vários comentários que explicam isso em detalhe. Nesta terra da direção norte, entre aqueles que estudaram ou não os textos de lógica, há muitos que declaram que no compêndio da cognição válida, e os 7 tratados são a cognição válida, não há uma prática gradual no caminho da iluminação. O compêndio da cognição válida foi escrito por Dignaga, e os 7 tratados da cognição válida, que é uma terminologia sânscrita, foi composto por Dharmakirti. Reconhecendo essas duas visões, então, o compêndio de mestre Dignata, que é o compêndio da cognição válida, Pramana, eles é dito que tem algumas linhas que Dignaka escreveu, algumas linhas, mostrou para alguns eruditos naquele tempo, e esses críticos eruditos falam para eles: essas linhas não servem para nada para alcançar a iluminação.
Reconhecendo essas duas visões como sendo completamente contraditórias, em seguida examinei especialmente o sistema de lógica, o significado do verso da saudação do compêndio da cognição válida é deslindado no capítulo de Pramana-siddhi. Por meio dos procedimentos lógicos de frente, de frente para trás ou para frente na ordem inversa, a fim de provar que Buda era uma pessoa de credibilidade, assim surgiu em mim uma profunda convicção de que seu ensinamento é a porta de entrada para aqueles que buscam a completa liberação. Isto, por sua vez, gerou em mim uma profunda alegria ao entender claramente que todos os aspectos essenciais relativos aos dois veículos, tradição Pali e sânscrito, se tornaram disponíveis mediante o caminho do raciocínio lógico. Refletindo sobre isso, como o destino foi bem realizado. Muito obrigado ao nobre Senhor Tesouro da Sabedoria. Isso é referido a Manjushri. Então, por meio do estudo árduo e metódico de combinar os dois textos, estágio da Bodhicitta e o ornamento do Sutra, se vocês seguem, estudam esses dois textos combinados, isso mostra profundamente o caminho à iluminação. Todos os tratados de Maitreya e seus seguidores surgiram para mim como instrução para a minha prática. Refletindo sobre isso, como o meu destino foi bem realizado, muito obrigado, nobre Senhor Tesouro da Sabedoria, especialmente baseado no compêndio do treinamento, uma compilação que especifica a ordem das escrituras profundas e extensas que garante a certeza sobre todos os aspectos essenciais do caminho, e etc. Ele vai, o verso 17, então, confiando nos conselhos quintessenciais desvendados do Buda Guya, sobre a concentração posterior e a iluminação manifestada de Vairocana, todos os aspectos essenciais do caminho surgiram como instruções espirituais. Embora tendo isso sido relativamente mais fácil entender que as essências do caminho, do compêndio da realidade, estavam incluídas nas 3 concentrações meditativas, porém, o difícil foi compreender o caminho da meditação sobre o profundo significado. Para isso, confiei no comentário correto do grande Pandita Buda Guya, que integra os textos raiz, comentário Tantra Yoga e elucida as etapas do caminho pelas quais se familiarizar com as práticas profundas dos 3 classes menores do Tantra, tudo isso dissipa os obscurecimentos em sua mente. O verso 19, o último de todos os ensinamentos sublimes do sábio Buda é o glorioso Tantra Yoga insuperável, dos quais o maior e mais profundo é o rei dos Tantra, o glorioso Guhya Samadhi. Sobre esse Tantra, o filósofo supremo Nagarjuna disse o seguinte: os elementos essenciais do caminho estão selados no Tantra raiz por meio de 6 limites e os 4 modos. Portanto, esses devem ser entendidos seguindo os Tantras comentários e mediante as instruções orais de um mestre. Sustentando esse fato crucial, familiarizei-me durante muito tempo em todos os diversos tratados na tradição superior do Guhya Samadhi, com as últimas instruções pragmáticas contidas na sadhana concisa. A lâmpada da prática integrada e a apresentação gradual e assim por diante. Confiando no comentário que ilumina o Tantra raiz como a lâmpada e comparando com os 5 grandes comentários tântricos, estudei-os com enorme esforço e ao estudá-lo compreendi os 2 estágios de Guhya Samadhi em geral e em particular os aspectos essenciais do estágio de completamento. Em virtude disso, os pontos essenciais de muitos conjuntos de tantras, tais como Samvara, Vajra e Kalachakra, surgindo em mim com instruções espirituais, eu já expliquei em outras composições. Aqui eu apenas os mencionei brevemente para o discernimento. Como eu já
Como eu já expliquei antes, com o tanto que Lama Tsongkhapa estudou profundamente todos esses escritos desses grandes mestres, e depois ele refletiu, e depois, por fim, ele se retirou em retiro profundo, se tornou um eremita. E por causa dessa expectativa, ele foi capaz de ter as experiências no caminho profundamente. E ele teve vasta compreensão e devido a todos esses conhecimentos, ele escreveu vários comentários, principalmente o comentário sobre Madhyamika Karyavatara, iluminando a intenção. O caminho gradual à iluminação, o caminho gradual à iluminação mediano e o curto, e a essência eloquente. E ele também escreveu vários outros comentários. Ele, baseado em vários comentários dos mestres indianos, ele escreveu um texto chamado A Guirlanda de Ouro, a Grinalda de Ouro. Em todas as tradições tem grandes eruditos. Tem o Sakya Kumbum, que é uma coleção dos trabalhos da tradição Sakya, e se nós lemos e estudamos esse texto, podemos ver a grandiosidade do conhecimento desses mestres. E se nós também estudamos os escritos dos Kadampas, mestres originais do passado, do tempo antecedente de Atisha, nós podemos ver a grandiosidade das práticas desses mestres. E se nós também lemos os textos de Nyingmapa, eu recebi a transmissão oral de vários grandes textos de Nyingmapa, e todos esses grandes mestres de várias tradições, eles seguiram os ensinamentos desses grandes mestres da Universidade de Nalanda, e principalmente todos os escritos nós podemos ver isso de todos os escritos de mestre Longchen Rabjampa. E mestre Lama Tsongkhapa era da região de Amdo, e depois ele viajou para o centro do Tibete e ingressou em uma instituição monástica e estudou ali, e depois ele fundou o monastério de Ganden, e ele teve vários discípulos. Ele tem dois principais discípulos, que é Gedrup-je e tem um outro que eu esqueci o nome. Um é Gedrup-je, o outro eu não me lembro. E na tradição Gelupa também tem a linhagem de estudar por muitos anos, em todos os colégios, nas três principais instituições monásticas, Gelupa, Ganden, Drebun e Serajé. Tem as tradições de estudo. Tem a tradição de estudar por vários anos os estudos, e depois que eles estudam os estudos básicos, eles estudam a parte tântrica, e finalmente eles são qualificados para se tornar o Ganden Tripa, que é o chefe, o presidente, vamos dizer assim, da tradição Gelupa.
O primeiro Dalai Lama, se diz que o primeiro Dalai Lama foi discípulo de Lama Tsongkhapa e ele fundou o... um monastério lá no Tibete e tinha muitos mestres que eram críticos dele fundar esse monastério. Tashi Lumpo, monastério Tashi Lumpo. E muitos críticos diziam que muitas pessoas se dizem que são expositores do Dharma, mas eles veem os próprios colegas que expõem o Dharma como inimigos. E nesse monastério, ele promoveu o estudo de Pramana, da cognição válida, que é o estudo da lógica e da epistemologia. E na nossa tradição da Gelupa, nós seguimos a linhagem de memorizar os textos raízes e atender as aulas com um professor, e que explica palavra por palavra o significado desses textos. E depois usa a lógica e o debate. Hoje, se mestre Vasubandhu, se ele viesse até as nossas instituições monásticas, Vasubandhu enfrentaria grande provocação em não ser capaz de manter a sua posição filosófica. Hoje, no mundo de hoje, a respeito do budismo, os ensinamentos completos de Buda, e particularmente onde nós temos a tradição de estudar em termos do caminho do meio, e essa tradição de estudar essa maneira por meio da lógica só existe na tradição tibetana, e nós agradecemos muito os reis do passado e os grandes tradutores e os mestres das várias traduções, e particularmente a Lama Tsongkhapa. E agradecendo a todos esses grandes personagens, essas pessoas tibetanas, hoje em dia nós podemos ver que essa tradição tibetana é a tradição mais sofisticada budista que ainda existe até hoje. É como se fosse a essência dos ensinamentos de Buda. E o meu conselho para vocês das instituições monásticas de Sera, Drebung, Ganden e Tashi Lumpo, nós temos que continuar mantendo firme essa maneira de estudar os ensinamentos de Buda. E todos vocês... E continuamente, até hoje, nós continuamos a produzir grandes eruditos nessas instituições monásticas. E aqui na Índia tem muitos, e na Índia também tem muitos que estão interessados nessa maneira de estudar do budismo tibetano. E eu peço a vocês que, se todas as pessoas que vêm, que todas as pessoas que vêm, que atendem às nossas classes, aos nossos ensinamentos, se vocês podem ou ajudá-los
Se vocês podem espalhar os nossos conhecimentos, não do ponto de vista budista, mas do ponto de vista da lógica, não do ponto de vista de religião, mas do ponto de vista da lógica, isso seria muito bom. Quando vocês ensinam ao público, vocês não podem ensinar, não devem ensinar especificamente como uma tradição Gelupa, mas como os ensinamentos de Buda, e ensinar esses diferentes temas para ajudar as pessoas a ganhar um conhecimento sobre a natureza, sobre a natureza das coisas, como os fenômenos, as emoções, as coisas realmente existem. Nós temos, eles... essa é a Sua Santidade, o Supremo Protetor, movido por uma imensa compaixão em resposta ao seu pedido da associação que organiza os ensinamentos, concordou em dar ensinamentos desde 2007 até hoje, quando você explicou os ensinamentos, o destino realizado. Ao todo já são 15 anos, já se passaram 15 anos, são 15 anos. No futuro pedimos-lhe que continue a conferir seus ensinamentos sobre o budismo e sobre boa conduta e um bom coração, sobre o caminho da sabedoria, sobre a ciência e filosofia e sobre os fundamentos, caminhos e resultados do Dharma e há muitas gerações de jovens estudantes e que continuam a responder as suas perguntas, como o Senhor sempre fez graciosamente e como um fluxo de rio, como fez até agora. Em nome da associação que organiza os ensinamentos, gostaria de expressar nossos agradecimentos e lhe apresentar as perguntas dos estudantes. A primeira pergunta hoje em todo o mundo estamos em uma situação preocupante. Do ponto de vista dos ensinamentos de Buda, do ponto de vista dos ensinamentos de Buda, em que modo devemos continuar cultivando o pensamento a fim de aliviar nosso sofrimento durante essa pandemia? A respeito dessa pandemia que se espalhou por todo o mundo e principalmente aqui na Índia, onde a situação é bastante crítica. E muitas pessoas têm problemas mentais. É claro que a doença é causada pelas nossas É claro que as doenças físicas têm muita influência das nossas emoções mentais negativas. Quando nós temos medos dessa pandemia, isso nos afeta até fisicamente. Mesmo que você não seja aflito, atingido por essa enfermidade, você sente como se você tivesse essa enfermidade. É claro que nós budistas acreditamos em vida após vida, em vidas passadas, presentes e futuras. Mas como Lama Tsongkhapa disse nos seus 3 aspectos principais do caminho, Kanda ini 지금 난기다 semke ne sorda semke kanda nyomu toksumji yo idusane eni chi ne de chigida yonde ajigi sa de idusane ngano nabo chig ngone da toksum nyomundi sene tarbo topto야지 samul tamina eni Porque nós budistas, porque nós seres sencientes somos imbuídos desses 3 venenos, ódio, cobiça e ódio, cobiça e ignorância. Nós enfrentamos grandes aflições mentais, mas porque nós temos esse cérebro que entende, nós podemos pensar e somos capazes de, e também nós temos os meios hábeis, podemos desenvolver
desenvolver os meios hábeis pelos quais nós podemos eliminar completamente esses 3 venenos. 안저 신규기 아니 내가 녀몬디 다 매버지 소모토나 아니 저런 지 나양고 참배들 저리고 용대 그러고 녀외 동에 이다기 동에 전주 동에 Como o mestre Nagarjuna disse, da cessação dos karmas e aflições mentais surge o nirvana. Dos karmas e aflições mentais surge o pensamento conceitual. Consequentemente, esses surgem das elaborações mentais. As elaborações mentais cessam pela realização da vaziedade. É claro que, pensando nisso, é claro que nós também, nós um dia vamos enfrentar. Nós enfrentamos, desde que nascemos, nós enfrentamos os 4 tipos de sofrimento: sofrimento, nascimento, doença, velhice e morte. E por causa dessa, nós enfrentamos doenças, isso faz parte das nossas, da nossa vida, dos 4 tipos de sofrimentos que nós enfrentamos nessa vida. E quando nós enfrentamos esses sofrimentos, nós devemos pensar que essas dificuldades, essa doença que estamos passando é parte do nosso karma, e nós devemos transformar essas dificuldades que nós passamos durante nossa vida em caminho à iluminação. E essas dificuldades, essas doenças que enfrentamos é devido a nosso karma e nossos obscurecimentos mentais, que nós não conseguimos entender as razões pelas quais nós estamos sofrimentos. A segunda pergunta é, por favor, explique. Eu me sinto muito afortunado por ver o Senhor, mesmo que seja através da tecnologia, da televisão, e receber os ensinamentos. Por favor, explique-nos brevemente quais são os benefícios de praticar a prece das 7 ramas, incluindo as ofertas aos 3 objetos de refúgio. Claramente, não, essa pergunta era... E a pergunta era se involuntariamente ou forçamos pelos outros, ou mesmo por ignorância nós matemos insetos, outros animais, isso é considerado uma ação negativa? Por favor, instrua-nos sobre o que fazer nesse caso. E Sua Santidade disse que é claro que nós temos a prática da confissão das ações negativas e por meio do estudar, meditar, ouvir ensinamentos, meditar, refletir e meditar, por esses 3 meios nós devemos ser capazes de transformar nossa mente de negativa a positiva. E a melhor maneira de purificar as suas ações negativas é praticar a bodhicitta. Como dizem os mestres Kadampa, que essa prática da bodhicitta, por meio da prática dessa bodhicitta, pode purificar as suas ações negativas e, ao mesmo tempo, pode ajudar você a acumular méritos e sabedoria. A sabedoria que compreende a vaziedade. Mas sem praticar os 3 treinamentos, moralidade, concentração e ética, mesmo que você faz ofertas, prostrações e oferendas às 3 joias, isso se tornará uma prática mundana.
Por exemplo, Milarepa, ele conduziu uma vida como um pedinte e ele não tinha fonte de fazer ofertas, não tinha condições de fazer ofertas. Ele não tinha dinheiro para patrocinar as lamparinas a burro, a manteiga, mas ele, em vez, ele levava uma vida de eremita. E a prática, principalmente dele, as principais práticas deles é a prática da bodhicitta e da compreensão da vaidade. Não tem um fator maior do que o fator de compreender a vaidade. Não tem um fator maior para purificação do que conduzir as práticas e os estudos sobre a bodhicitta e a compreensão da vaidade. E, por exemplo, no meu caso, quando eu me levanto, eu penso em beneficiar os outros. E eu sigo as linhas de restar as preces de tomar refúgio, de me amparar no Buda Dharma Sangha e gerar a mente da iluminação, a bodhicitta. Isso é o lado da bodhicitta, e eu leio outros versos sobre de Nagarjuna para desenvolver a compreensão da vaidade. Essa pergunta é conectada com a anterior. Quando nós falamos de criar karma, o significado de ação significa karma, ação e resultado. Tem aquele karma que são feitas intencionalmente e aqueles que são involuntariamente. Por exemplo, em nosso dia a dia, nós não temos a intenção de matar os insetos pequenos que estão por terra. Mas muitas vezes acontecem. Isso, e nós os matamos sem querer. E se vocês os matam involuntariamente, você acumula uma impressão kármica, mas não é uma impressão kármica intencional, porque você não gerou, você não premeditou a matar e a matar. Por exemplo, no caso dos soldados, quando eles matam os seus inimigos, isso também talvez pode ser considerado que é um karma que é acumulado, mas não intencional, porque ele está seguindo ordem do seu superior, eles não estão matando intencionalmente porque eles querem, mas porque eles seguem ordem. Mas se você tem a intenção, você premedita matar o animal ou o inseto, aí é diferente. Então, essa intenção, essa premeditação, essa intenção, motivação de matar é muito diferente, muito diferente da ação que você faz involuntariamente.
Por exemplo, o agricultor no campo, eles matam no seu trabalho de passar o trator, de fazer outras coisas, arar e assim por diante. Ele está matando muitos animais, muitos insetos. Se eles, é claro, é uma coisa intencional, mas se eles soubessem que estão matando esses insetos, esses animais, mesmo involuntariamente, eles podiam recitar os mantras de purificação. Isso ajudaria muito. Shiba, Nanjani Shibi Teritan, Nanjani Shibi Tadumi, Yamne Nancho de Cola, Namdun Kalos Norna. Sua Santidade, entre os 4 principais compromissos de Sua Santidade, fale sobre as 4, como colocar em prática a filosofia e a ciência budista. Essa é uma pergunta muito importante. O meu empenho, o meu compromisso maior é criar um mundo pacífico. Eu rezo para que todos gerem a afabilidade e a compaixão. Eu não rezo para que todos os 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas se tornem budistas. Isso não seria uma coisa conduciva e nem justa. Mas eu rezo para que todos tenham a afabilidade e compaixão. E o meu maior compromisso é criar um mundo pacífico e harmonioso, e sem violência. Porque se você prejudica os outros, instigado pelo ódio, pela inveja e assim por diante, isso é muito negativo. Então, por isso, se você promove a afabilidade e a compaixão, automaticamente essas emoções negativas diminuem. Quando eu me interajo ou tenho uma conversa com o cientista, nós falamos muito sobre isso, como gerar uma paz mental. E nós chegamos a uma conclusão que se a sua mente... se você tem uma mente imbuída pela raiva, pelo ódio, é impossível você criar ao mesmo tempo uma paz mental, uma mente afável. Porque não pode coexistir ao mesmo tempo. Como Shantideva disse, se não se escambia a própria felicidade pelos outros, deixa sozinho, deixa para lá alcançar a filiação na... Sinceramente, não se escambia a própria felicidade com o sofrimento dos outros, mas não só não se alcança a bodhidade nesta vida, mas não só se alcança a bodhidade, mas nem menos nessa existência cíclica encontrará a felicidade. Qualquer felicidade existente neste mundo deriva do desejo que os outros sejam felizes, e qualquer sofrimento existente neste mundo deriva do desejar a felicidade somente para si mesmo. Nós devemos compreender que, assim como eu, todos os outros seres, os 7 bilhões de pessoas, não queremos o sofrimento, mas queremos a felicidade. Se nós formos capazes de imbuir, de desenvolver essa compreensão vasta, nós já poderemos criar uma paz mental para nós mesmos. Isso é um fator muito importante, essa compreensão, que todos nós, seres humanos, somos iguais nesse sentido. Os neurocientistas, eles também falam
que se a pessoa tem a paz mental, tem uma paz mental, essa paz mental tem um grande impacto na saúde física. social animal race. E porque nós também devemos compreender que eles também dizem que nós somos animais sociais. E, como por exemplo, os animais, eles vivem em comunidade e eles se responsabilizam um pelos outros. Então, e visto que nós somos parte dessa categoria de animais sociais, nosso próprio bem-estar depende de outras pessoas, desde o momento em que nascemos. Se nós não temos os cuidados de outras pessoas, nós seremos incapazes de sobreviver. Em geral, a mãe, o bebê só sobrevive por causa do leite materno quando ela nasce, em geral. E quando crescemos, à medida que nós crescemos, nós dependemos da nossa comunidade para sobreviver. Consequentemente, a nossa comunidade depende de uma comunidade muito maior e finalmente, do mundo como um todo para poder sobreviver. E os cientistas dizem que nós devemos trabalhar na nossa mente, nas nossas emoções, devemos compreender como as emoções funcionam, devemos compreender como as emoções negativas de amor, de ódio e a cobiça aflige negativamente a nossa mente e, em contrapartida, como o amor, como a afabilidade e a compaixão tem um impacto muito positivo na nossa mente. E isso não tem nada a ver, isso é um tema acadêmico, não tem nada a ver não tem a ver com vidas passadas e futuras. Por exemplo, nas religiões teísticas, eles não falam de vidas passadas e futuras, mas eles propagam o bem-estar, o ajudar os outros. Então, se nós conseguimos, se nós podemos reduzir essas emoções negativas de cobiça, cobiça, raiva, inveja e outras emoções negativas, isso vai ser muito positivo em dar espaço para nós aumentar as emoções positivas na nossa mente. E junto com os cientistas, nós temos dialogado muito sobre isso. E eu acho que nossa parte, nós podemos dar um grande contributo para a ciência moderna, moderna, porque os tratados filosóficos budistas, nós temos um enorme tratado que fala das emoções, como essas emoções funcionam dentro da nossa mente. E na tradição budista, por exemplo, nós falamos que todas as coisas, todos os fenômenos, emoções e assim por diante, são designados são designados pela nossa mente. E por causa da nossa apreensão errônea sobre objetos externos, nós desenvolvemos os apegos pelos nossos familiares e a aversão pelos nossos inimigos. Mas na filosofia budista nós dizemos que as coisas eternas não existem como elas se apresentam.
E isso é muito parecido como aquilo que também os cientistas modernos dizem, principalmente a física quântica, que dizem que as coisas não existem como elas nos aparecem, e quando nós analisamos esses fenômenos profundamente, nós chegamos aos átomos e assim por diante, e não vemos nada que é aquele objeto sólido do início. Isso também é explicado profundamente nos versos 34, 35 e 36 e 37 de Chandrakirti. Por exemplo, o primeiro verso, 34, disse que se a mente de um ser área que é absorvida na meditação sobre a vaziedade e seguindo sua própria análise para identificar os fenômenos, identificar se os fenômenos têm ou não alguma característica intrínseca, se esses fenômenos tivessem tais características, esses seriam encontradas uma vez analisada pela mente de um yogi. E ele segue explicando o verso no verso 35, 36 e 37. E o mestre Nagarjuna, na Grinalda Preciosa, ele diz que a pessoa não é terra, não é água, nem fogo, nem vento, nem espaço, não é consciência e nenhuma destas. O que outro pode ser a pessoa além disso? Então, compreender profundamente os estudos da vaziedade é muito importante para nós reduzirmos todas essas emoções negativas, aos apegos, cobiças e ódios e ignorância e assim por diante. Sua santidade, é importante para os leigos ter textos, para os leigos, assim como os monges, ter um texto que nos ajuda a mostrar como nós devemos comportar no dia a dia. Como eu disse antes, para que nós sejamos capazes de ajudar e contribuir para criar uma sociedade pacífica entre os 7 bilhões de pessoas, sem falar de vidas passadas e futuras, mas educar as pessoas numa via pacífica é muito importante. Isso é uma condição pacífica. É uma coisa que todos nós, 7 bilhões de pessoas, nós queremos. Mas isso só é possível se nós primeiramente cultivamos, desenvolvemos individualmente uma mente pacífica. Nós devemos ensinar as pessoas que não se deve ser impulsionado pelas essas emoções negativas. Nós devemos ensinar a eles como eliminar essas emoções negativas. E se você se existe se vocês podem
produzir um livro que fala dessas maneiras de como eliminar as emoções negativas e desenvolver as emoções positivas em uma maneira simples que pode ser estudada, pode ser entendida, compreendida para todos os tipos de pessoas, sem falar de religião. Isso vai ser muito pacífico. Se você não for capaz de fazer sozinho, você pode combinar com outras pessoas e fazer discussões sobre isso. E se você isso sim será uma coisa muito benéfica. Isso não é só a transformar a nossa mente não é uma coisa que deve ser praticada só para os monges e as monjas, mas porque os monges e as monjas também eles têm o apego, a cobiça e ignorância, e muitas vezes eles também praticam o sectarismo. Isso não é muito bom. Eles também têm emoções negativas. Então, se vocês forem capazes de produzir um livro, assim como eu expliquei anteriormente, será uma coisa benéfica para todas as pessoas. 펜더도 말해 줘야니 제레스와 덴지가조이 샤베신데 파도 덴조지 진호 공사장고 신보 초라 그장 무슨 핀이 마랑기 저와디니 남소 남숨레 대조냐가 첼라 로메베 이라고베 세디 나시도 제베도 줄라 시리미 규마 시기 너미 시지리 토라 팔로시제로 투지시 아다 람즈 Nos 3 principais aspectos do caminho, pense repetidamente na infabilidade de causa e efeito e no sofrimento no samsara. Assim fazendo, se perde os encantos pelas vidas futuras. Como uma pessoa comum, sem nenhuma compreensão do Dharma, pode se treinar para perder a fantasia sobre o samsara? Nesse mesmo texto, dos 3 aspectos principais do caminho, você também tem também eles ensinam como cultivar a bodhicitta, que é o verso 7 e o verso 8. Todos os seres ordinários sendo carregados pelos 4 rios torrenciais, amarrados pelos laços apertados do karma, difíceis de se desfazerem, presos na malha de ferro da concepção da existência de uma entidade intrínseca, são completamente cobertos pela espessa escuridão da ignorância. Renascidos incontáveis vezes na existência cíclica, interruptamente atormentados pelos 3 tipos de sofrimentos e assim por diante. A respeito a mim mesmo, eu também nasci nesse samsara. Mas eu posso dizer a vocês que eu não sou amarrado pelos laços apertados do karma. Porque pelo fato que eu sempre estudo esses textos de Madhyamika Karyavatara e assim por diante, eu posso afirmar que eu não posso, que eu não sou emaranhado nesse ciclo de ignorância. Eu também espero alcançar a verdade da cessação, a liberação da existência cíclica. E ele citou um verso
entrando no caminho do camelo. Uma pessoa que nasceu no Amdo e seguindo os mestres de Nagarjuna e Chandrakishtis, os textos de Nagarjuna e Grandista, eu posso te garantir que essa ignorância está cada vez se tornando muito mais sutil. Por isso que eu posso refletir, por isso eu digo que refletindo na minha própria condição samsárrica, eu posso afirmar que eu, por causa dessa compreensão da vaziedade e a compreensão de como as coisas existem, eu não sou emaranhado nessa ignorância. Mas eu tenho compaixão por todos esses seres, seres sencientes que são amarrados, são enjaulados nesses tipos de sofrimentos da existência cíclica. E vendo isso, possa eu realizar a renúncia pelo samsara. E nesse verso da Bodhicitta, você também pode, em vez de pensar nos seres sencientes que estão sofrendo, você pode falar, vendo a minha condição de ser senciente que estão sofrendo, e possa eu me livrar desses sofrimentos e todos os seres, e assim também todos os seres sencientes. Renkyang hesam shiki nangsem ki kanye se thupi mintuk pe khonsa choki nangsem ki kanye se thap kola kalob lamten shiki yongwashu thuchina. Sua Santidade, muitas pessoas pensam que a tecnologia pode resolver vários tipos de problemas, mas essa não pode resolver os nossos problemas mentais. Por favor, nos explique como nós podemos eliminar nossos problemas mentais. Como eu já expliquei isso antes, mas aquilo que perturba a nossa paz mental não é a doença física. Mesmo que às vezes você pode ter um corpo saudável, mas tem a mente que é perturbada, e isso tem um impacto cria a doença física. E mesmo que ele tome remédio assim por diante, mas se ele não tiver uma disciplina mental, então as emoções, uma disciplina mental positiva, uma disciplina mental positiva, ele é imbuído das aflições mentais negativas. E por causa, nos nossos tratados budistas, indiano, nós temos meios que explicam como nós podemos diminuir, reduzir as emoções negativas e cultivar e implementar as emoções positivas. Eu não digo às pessoas para se tornarem budista ou se tornar um religioso, mas eu instigo eles para estudar esses tratados da filosofia budista, principalmente, onde explica quando nós podemos
podemos eliminar as emoções negativas e cultivar aquelas positivas. E também eu digo a eles também para estudar Shantideva, o livro Engajando-se no caminho do Bodhisattva, estudar o caminho número 6 sobre a paciência, onde explica as vantagens da praticar paciência e as faltas de não praticar paciência. E o capítulo 8, onde explica o capítulo 6 é para eliminar a nossa raiva. E o capítulo 8 explica nas vantagens de praticar o pensar mais sobre o outro e não pensar na vangloriação ou pensar sobre si mesmo. O capítulo 8 fala, se você não é importante que você tenha só esse livro de Shantideva, mas você tem que estudar e tentar compreender e criar uma convicção nesses ensinamentos. E por meio primeiro ler ensinamentos, ouvir ensinamentos e refletir nesses ensinamentos, e depois dessa reflexão que você fez sobre os ensinamentos, você tem que meditar e integrar esses ensinamentos em você mesmo. E principalmente o capítulo 8, onde fala da desvantagem, da falta do autocentrismo e na positividade de cultivar a preocupação pelos outros, o cuidar dos outros. No tibetano, na tradição tibetana, em geral, nós ensinamos de não ser rude, não ser agressivo para com os outros. Isso é uma coisa na nossa sociedade. É claro que quando nós falamos de afabilidade, compaixão e paz mental, e se você pode criar uma atmosfera na sua sociedade onde as pessoas podem se conscientizar dessa afabilidade, desse amor afável, compaixão e compaixão será muito benéfico. Na nossa sociedade também nós falamos isso. Nós ensinamos isso. Como eu disse antes, o texto do Engajando-se na prática, nos atos do Bodhisattva, é muito importante para cultivar a afabilidade e a compaixão. Principalmente o capítulo 6 e o 8, como eu disse antes. Para que é bom? Tujiche.